Direto para a nossa entrevista com a Mariana Costa, economista-chefe da Mirai Asset Brasil. Mariana, estou super curiosa porque você já viu a ata do Copom e eu ainda não, minha amiga. Então, bom dia, bem-vinda ao Mercado Aberto. Vamos já espelhar a ata aqui, a gente vai fazendo essa leitura dinâmica junto com a Mariana. Tem algum ponto que a gente já possa ir direto, assim, lançar o nosso olhar? Algum parágrafo específico que você destaque para a gente começar essa leitura, Mariana? Bom dia. Eu acho que vamos lá para o parágrafo 14, então, sobre condução de política monetária, e daí nós voltamos um pouquinho. Tá bom, pode ler então 14, fala aí. Agora a gente já localizou, estamos espelhando essa ata para os nossos telespectadores. Né? Então, aqui no 14, aqui ele está falando sobre a condução da política monetária. O que ele coloca aqui? Que a gente tem um estágio, eu não sei se você prefere que eu leia ou que eu destaque aqui. Pode destacar, Mariana, que aí você já faz uma linguagem mais explicativa, traduzindo o coponês. Então, tá bom. Então, aqui no 14, o comitê vem alterando a sua comunicação para expressar sua percepção sobre o estágio em que a política monetária se encontra, destacando o ganho de confiança que vem se acumulando com o processo de desinflação. Então, ele está contando desse momento aqui do processo da política monetária. Em primeiro lugar, cabe ressaltar a elevação firme da taxa de juros para combater uma deterioração do cenário de inflação. Então, é aquele choque ali do final de 2024, começo de 2025, passando o estágio de elevação, que foi esse período, o comitê interrompeu, então, para avaliar se o nível, então, corrente da taxa de juros seria suficiente para assegurar a convergência da inflação. Então, é esse período de inflação, de taxa Selic estável em 15%. Após avaliar que a estratégia em curso de manutenção do nível corrente da taxa de juros por um período bastante prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação à meta, o comitê se aprofundou na discussão sobre calibração da política monetária no contexto atual de um ambiente de melhora do cenário inflacionário corrente. Então, ele fala, promovi o choque, deixei ela estável, agora entendo que está pronto para esse estágio de flexibilização. E daí eles passam para a discussão justamente do tamanho do ciclo e qual é a magnitude do ciclo. Uhum. Boa. E aí, Então, no próximo... Perdão. Pode avançar, Mariana. Então, tá bom. Ele deu uma contextualizada de como se deu essa discussão e aí fala agora sobre essa calibragem, que é o ponto dessa ata que nos interessa, para saber se o corte na próxima reunião será de 0,25 ou de meio ponto percentual. Então, já faz a leitura, a explicação desse parágrafo seguinte, o ponto 15, e já nos traga a sua percepção do que isso quer dizer, do que isso indica para o próximo corte. Tá. Já te digo que não indica muito. Então, o comitê avalia que a condição cautelosa tem contribuído para se observar ganhos desinflacionários e reafirma que o compromisso com o mandato do Banco Central, após uma análise do conjunto de informações, então, de forma unânime, estou aqui pulando um pedacinho, ele reafirma a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas à meta. Então, aqui ele está sugerindo que ele vai num passo, ele vai de forma muito cautelosa. Ele entende que o ciclo deve começar, mas que ele vai de forma bastante cautelosa. E daí, indo para o parágrafo 16, o comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de distensão monetária serão determinadas ao longo do tempo, à medida que novas informações forem incorporadas. Então, respondendo à sua pergunta, qual que é o ritmo e qual o orçamento total? Ele ainda não sabe. O que a gente talvez possa dizer
Aqui tem várias outras coisas na ata a serem analisadas. Estou até antecipando um pouquinho, mas provavelmente isso corrobora um corte de 5, que ele comece o ciclo com um corte de 50, porque ele já está sinalizando de que ele está muito convicto do início do ciclo. Ele talvez possa acelerar no meio do caminho. Isso é uma possibilidade, ele não está dizendo isso, mas ele não está fechando a porta. Isso vai depender muito do comportamento dos dados. E a discussão que a gente vai ter é justamente sobre essa projeção que a gente tem ali na Focus. Se essa Selic vai chegar a 12,5 ou se ela tem espaço para ir um pouco abaixo disso, que é esse orçamento. Então, eu acho que do que ele nos diz aqui é de que a mensagem é de que ele está bastante convicto de que você tem que começar o ciclo de afrouxamento monetário. No entanto, também uma convicção muito grande de que a taxa tem que ficar num nível restritivo por um tempo ainda importante para fazer com que você tenha convergência da inflação para a meta. E aqui a gente tem que pensar que a Selic está em 15, uma Selic de 12 ainda assim é restritiva. Sim, e ele usa essas palavras, né? Cautela, serenidade. Eu confesso, enfim, eu não sou do mercado, mas eu ainda fico na dúvida com o uso de todas essas palavras, manter esse ciclo restritivo por algum tempo, essa coisa de dependente dos dados, se ele vai começar com 0,25 ou se já vai pesar a mão e ir direto para o meio ponto percentual, que acho que hoje é a aposta majoritária do mercado. Será interessante, porque na verdade ele deixa a porta aberta, acho que para qualquer uma das duas alternativas, do tipo, façam suas apostas, né? Tá livre, assim, é uma coisa meio aberta, ele não fala taxativamente. Exatamente, ele nem vai falar aonde que a gente tem essa percepção, é sobre essa convicção que ele tem sobre o início do ciclo de corte de juros. Se ele estivesse mais em dúvida, então, olha, eu vou começar com 25, né? Não que ele teria dito, mas esse seria o racional. Aqui ele está dizendo que ele está convicto. E uma outra coisa importante é o que 25 pontos representa em cima de 15, percentualmente. Então, é muito pequeno. Se essa taxa fosse 5%, seria muito diferente. Entendi. Então, ir de 25 em 25 também não faz sentido. Acho que faz mais sentido o cenário. Comece nos 50 e, se talvez precisar acelerar, acelera no meio do caminho. E se precisar também reduzir, reduz no meio do caminho, né? Aí ele fica... Ou para antes. Ou para antes. Não é nem reduzir para 0,25. Aí de meio seria logo para uma paralisação total, se sentir que a inflação não está desacelerando da mesma forma em direção à meta. O Copom falou alguma coisa nessa ata, Mariana, que era uma outra dúvida do mercado, porque falaram, olha, eles ainda estão usando um parâmetro de dólar muito elevado para rodar o seu modelo econométrico e por isso a inflação, no que eles chamam de horizonte relevante, ali no segundo semestre de 2027, acho que estaria ainda em 3,1%, né, ou 3,2%, e se rodasse com o dólar a 5,20, 5,20 e poucos como está hoje, já daria essa inflação no centro da meta de 3%. Eles fizeram alguma menção a isso que tenha te chamado a atenção? Eles rodaram aqui o modelo com um câmbio a 5,35, então, de fato, é um câmbio um pouco acima do que a gente está vendo, mas é o que a Focus mostrava, né? O que a gente vê hoje, exatamente. As projeções de inflação são 3,4 e 3,2 para 26 e 27. Então, acho que assim, não teve uma grande surpresa aqui em relação às expectativas de inflação do que a gente já tinha no comunicado. E sobre... o que a gente... Perdão. Não, diga, conclua, por favor, Mariana. Não, o que eu ia falar, o que a gente vê nesses últimos dias, com esse câmbio mais baixo, é justamente essa percepção, né, de que talvez com esse câmbio melhor, mais apreciado, o modelo do Banco Central te daria ali alguma coisa mais perto da meta. E sobre o mercado de trabalho, Mariana, porque eles sempre falam de mercado de trabalho dinâmico, resiliente, isso tem atrapalhado a convergência da inflação para a meta, porque se as pessoas estão empregadas e ganhando, elas consomem, principalmente no setor de serviço, aí esse setor fica muito pujante.
Exatamente. Então, aqui são os pontos, né, ali do começo da ata, quando ele faz a descrição da conjuntura econômica. Então, o mercado externo, ele continua, vou só passar por esses pontos todos. O mercado, né, o ambiente externo se mantém muito incerto, o que exige uma cautela. E daí, em relação ao cenário doméstico, ele é bem claro em dividir isso em duas análises. Você tem uma moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência. Então, ele tem essa leitura muito clara de que a atividade econômica desacelera naqueles setores que são mais impactados pela taxa de juros e tem uma maior resiliência naqueles que são mais impactados pelo mercado de trabalho. Mariana, a gente já está se encaminhando para o fim. Eu queria muito saber como você enxerga essa possível indicação do Guilherme Mello, hoje secretário de Política Econômica, muito próximo ao PT, responsável, das pessoas que ajudaram a elaborar o programa de governo na área econômica do presidente Lula na eleição passada. Como é que vocês veem essa indicação? Porque isso tem feito preço no mercado, o pessoal está meio ressabiado. Isso vai dificultar, em alguma medida, a flexibilização da taxa de juros, desse aperto monetário? Olha, acho que ainda é muito cedo para tirar uma conclusão. Acho que as reações no mercado de juros no dia de ontem acabaram até mais ligadas ao mercado que a gente estava vendo no mercado externo, um ajuste de posições. A gente teve um movimento muito forte no mercado de commodities, commodities metálicas nos últimos dias. Então, acho que fica um pouco difícil da gente identificar esses movimentos. Acho que o entendimento é de que é um economista de uma escola mais heterodoxa, então se espera uma leitura um pouco mais heterodoxa dele. Por um outro lado, o colegiado do Banco Central e o Banco Central, ele tem uma credibilidade muito grande, então não é a decisão apenas de um. Então, acho que o colegiado tem uma força suficiente para garantir essa postura cautelosa que a gente tem visto do Banco Central, essa avaliação muito positiva que se tem desse colegiado. Acho que é ainda muito cedo para se ter uma avaliação dessa. E acho que o dia de ontem foi muito confuso. Mariana, só para terminar em 30 segundos, essa taxa, por mais que a gente fale em corte da Selic, ela continua muito alta. No bolso do consumidor, ela faz alguma diferença, efetivamente? Ela faz diferença, ela começa a fazer diferença daqui por diante. A gente entende que a taxa de juros ela vai ter um impacto, essa mudança impacta a economia só apenas daqui 6 meses, no período de 6 a 9 meses. Então, é lá para frente, né? Mas ela começa a ter um impacto pela sinalização de que os juros vão ser menores. Então, a gente começa a ver os financiamentos tendo alguma melhora na margem, é muito pequeno. Novamente, por isso que é uma sinalização e o corte tem que começar nos 50 pontos para a gente ter ali algum efeito um pouco mais à frente também. E de 25 e 25 não faria sentido porque demoraria muito tempo. Não, eu gostei, acho que essa explicação sua, para mim, foi uma das que mais fizeram sentido. Assim, seria uma dose homeopática muito, muito pequenininha para o tamanho da taxa de juros que a gente tem hoje, que é uma das mais altas do mundo. Infelizmente, a gente não consegue sair do topo desse ranking, né, Mariana? Impressionante. Querida, muito obrigada, viu? Mais uma vez por sua participação no Mercado Aberto e já está convidada para a próxima. Boa semana.